Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio, uma alegria dividir esses momentos com você que nos acompanha, que gosta do Vejam Só, e a nossa audiência, ela não só acompanha, ela interage, ela participa. Ela debate junto aqui com o programa, transforma aí o seu sofá, a sua casa, numa extensão do nosso debate, dando as suas opiniões, as suas visões, as suas percepções dos temas que são propostos e, de fato, essa é a nossa ideia, levar até você esse momento de reflexão, para que você possa pensar, possa estudar, possa se interessar pelos assuntos e, de fato, aprofunde o seu conhecimento, sempre pautado, obviamente, nas escrituras sagradas e no conhecimento das várias faces aí da teologia também. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição preparada com muito carinho e dedicação para você. Antes de apresentar os meus convidados, eu vou colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram, chega por lá, @zeca_pereira, mais um canal para a gente poder conversar, interagir, receber as suas mensagens por lá. Recebo muito carinho da nossa audiência, inclusive quero aproveitar para deixar um abraço aqui para o Paulo Alberto. Ele manda lá várias mensagens muito interessantes, sim, ele é muito questionador e eu gosto demais das mensagens que ele manda lá, sempre faz a gente pensar um pouquinho. E ele e a mãe dele, a Maria Cleia, assistem o programa todos os dias. Eles são aqui de Diadema, da Grande São Paulo, né? Uma cidade aqui da Grande São Paulo. Então fica aqui o meu abraço pro Paulo, pra Maria. Obrigado, viu, pela audiência, pelo carinho e na pessoa dos dois. Eu estendo esse abraço a todo mundo que manda mensagem lá no Instagram também. É muito bacana poder interagir com vocês por lá, tá bom? Então fique à vontade, manda sua mensagem e, na medida do possível, vou responder e conversando lá. Mais uma extensão aí e mais um espaço pra gente poder conversar, tá certo? Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, vou colocar o tema da nossa conversa de hoje, do nosso debate. Um tema muito legal, muito interessante. Tenho certeza que você vai curtir aí, fica ligadinho, que vale a pena a gente pensar sobre essa questão também. Bom, é com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Fabrício Costa, ele que é ministro lá na Igreja Batista Remissão, sócio do Vejam Só. Oh, que honra, que honra. Não tem? Já tem, né, Fabrício? Uma parcela, já fez um acordo com ela. Ele mesmo, lá, alguém né? fala isso aí, aqui a gente mora pertinho. Pegou umas ações, né? Aí de repente foi rapidinho pra chegar aqui. Tá do lá, Mas é uma honra, um prazer muito grande. É um amigo do programa e mais do que um debatedor aqui. E a gente sempre fala isso, que o Vejam Só proporciona esses encontros e a gente consegue fortalecer esses laços e sempre muito, muito legal recebê-lo aqui. Fabrício, obrigado pelo carinho. Aceitar o nosso convite. Zé. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, é bom estar aqui de novo. Eu sou Isaac, né? Estamos juntos aí também em outros momentos. E é um prazer estar aqui de novo. Com certeza, né? Claro. Mas eu falo aquele debate vida, abençoado. Fala da vida, não é da Rádio Vida. Isso, lá tem debate também, mas é da vida mesmo como um todo. Né? Tem outras programações. Exatamente. Aí. O pessoal do Veja Só acaba se encontrando em outros lugares também. Exatamente. Fabrício, vamos começar. O prazer é nosso de reencontrá-lo, encontrá-lo bem. Amém. E poder aprender um pouquinho com o irmão, diante do muito que Deus tem dispensado na sua vida de conhecimento. Sempre bacana ouvi-lo. Obrigado mesmo pelo carinho. Muito bacana. Vamos passar as informações da igreja? Isso, então, olha, a nossa Igreja Batista Remissão, nós estamos ali na cidade de Caieiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160, no bairro de Laranjeiras. Nossos cultos lá acontecem de terça a sexta, às 20 horas e domingo às 19 horas. Vai ser um prazer receber você lá, orarmos juntos e assim, com certeza, nos conhecermos mais de perto. Né? Sim. Uma honra. Sim. Muito legal. Muito obrigado. Ficam as informações da igreja. Nós vamos deixar o contato do Fabrício à sua disposição durante todo o programa. Mas se você não anotar, perdeu, não deu tempo, fica tranquilo. Chega lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, que o contato vai estar lá à sua disposição também. Pode, além de segui-lo, obviamente, que o Fabrício tem muitas atividades lá nas redes sociais. Você pode tirar suas dúvidas do tema e pegar as informações da igreja por lá. Amém. Também, de novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço, Zeca. Muito legal. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nesta oportunidade. E aí não é só ele, mas a igreja, né, é uma parceira aqui do programa. O Vejam Só recebe nessa oportunidade o pastor Isaac Araújo Pereira, ministro da Igreja Batista Redenção, e não só Isaac, mas os outros ministros lá da igreja, parceiros aqui do Vejam Só, durante muitos anos, começando lá com o Gran Conato, Thomas Tronco, o Isaac e o Nicolas.
todos passando por aqui, contribuindo demais também com Vejam Só. Pastor Isaac, muito obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca. Obrigado a todos que assistem. Uma alegria rever o Fabrício. O Fabrício só não pode passar de sócio para patrimônio histórico. Aí não. Ele já tá provocando na alfinetada. Eles gostam. Mas eles falam isso, Fabrício, por causa da barba. É isso que eu ia falar, por causa da barba branca. Por causa da barba branca. Tá novo ainda. Tá novo. Fruta só um pouquinho só. Nós somos vintage, como diz lá. Vintage, é clássico. É clássico, é isso mesmo. Pastor Isaac, meu irmão, vamos começar com as informações da igreja, endereço, dia e hora das principais atividades por lá também, legal, por favor. Legal. Nós estamos ali no bairro da Parada Inglesa, ou Tucuruvi, aqui em São Paulo mesmo, na Avenida Taliba, General Ataliba Leonel, 3780. Nossos cultos, temos culto de oração às quartas-feiras, às 19h30. Temos cultos a EBD aos domingos, às 9h30. E o culto vespertino às 18 horas no domingo. Temos programação para crianças aos sábados, todos os sábados às 10 horas da manhã. E para os jovens, todo sábado também às 18h30. Então você será muito bem-vindo se aparecer por lá, nos fizeram uma visita. Bacana, então aí as informações e o convite também para você que nos acompanha. Nós vamos deixar o site da igreja aí à sua disposição durante o programa também, fique à vontade para localizar. Depois a gente deixa também fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Aliás, no site da Igreja Redenção tem muito material para você. Você que gosta de estudar, de acompanhar e ouvir as pregações, chega por lá que, olha, você vai é um deleite e tem muita coisa, certeza que você vai aprender e vai crescer demais no conhecimento por lá. Vale a pena também, tá bom? Bom, hoje nós vamos debater sobre uma questão que fala muito sobre a nossa vida, sobre a nossa dinâmica do dia a dia. Os teólogos gostam muito dessa palavra, né, da cosmovisão, da forma como nós enxergamos, né, as situações. E a pergunta que a gente quer responder é a seguinte: até as coisas ruins, aquelas tragédias, aqueles traumas, aquelas tristezas que acontecem na nossa vida, cooperam de fato para o nosso bem? A palavra de Deus nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas será que Deus usa esse tipo de tragédia para nos ensinar, para o nosso bem? Que tipo de bem que nós vamos tirar disso? Como lidar com essas situações? E isso acontece muito, né? A nossa vida ela é feita também por essas tristezas, cicatrizes e marcas que nós carregamos, e nós vamos tentar responder essa pergunta, que não é uma pergunta fácil. Mas vamos ver como é que nós vamos caminhar aqui. Eu vou começar pegando as observações iniciais dos meus convidados. Na sequência, eu vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar também, tá bom? Fabrício, irmão, vou ter a honra de começar aí respondendo nossa pergunta. Até as coisas ruins cooperam para o nosso bem? Então, olha só, de maneira geral, olhando assim, dentro do contexto que é Romanos 8, é claro que o texto está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, e eu não vou discordar disso. A questão é de que todas as coisas são essas. Aqui que eu acho que mora um perigo. Todas as coisas, sim, de fato, que me acontecem. As coisas que me alcançam e que eu entendo, obviamente, que todo cristão genuíno tem alguém na porta da vida dele. Quem está na porta da vida do cristão genuíno? Ok? O poder de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Se algo chegou até mim e Jesus não impediu, obviamente, algum propósito tem. Eu creio exatamente assim. Então, dessa forma, sim, todas as coisas que passaram por Jesus e me alcançaram, sendo ruins, até mesmo tragédias, algum propósito tem. De alguma maneira, isso vai ser um benefício para mim. Forma, não sei, como também não sei. Mas o texto está dizendo que todas as coisas cooperam para o meu bem. No momento, tem muita coisa que a gente não vive um momento difícil, não entende como um momento de dor pode ser benéfico de alguma forma. Lá na ponta, e depois a gente descobre. Mas, ok, nesse sentido, sim. Agora, eu não creio que todas as coisas de maneira geral, ou seja, tudo que a vida me traz é aquilo que eu fabrico. Tem coisa que eu fabrico e que vai gerar consequências ruins
E isso não vai ser bom para mim, não. Eu acho que eu estou até batendo na tecla aqui, algo que é óbvio. Mas o que existe no nosso meio, muitas vezes, é a ideia de que tudo que nos acontece, amém, Deus vai dar um jeito, amém. É como aquele... um dia o camarada foi na igreja, levantou a mão, aceitou a Jesus. Depois, passou o resto da vida no crime. Morreu no crime, no dia do enterro, alguém disse assim, Deus quis assim, né? Não. Espera aí. Isso é consequência de uma atitude do indivíduo. Então, nem toda colheita, eu entendo que ela vai ser, de fato, algo bom. Vai cooperar para o meu bem? Não, tem coisa que eu faço que coopera para o meu mal. Aliás, o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, eu entendo que, nesse sentido, nem tudo que me acontece coopera para o meu bem, não. Incluindo, obviamente, as coisas que eu fabrico, as minhas atitudes. O que as minhas atitudes geram nem sempre vão cooperar comigo. Agora, o que vem de fora, as circunstâncias, as adversidades, tudo aquilo que Deus permite me alcançar, ou situações da vida que me acometeram, aí eu creio que sim, Deus é poderoso para poder empregar aí agora o seu caráter didático e me gerar um aprendizado, um crescimento, até mediante a tragédia, a luta, a dificuldade. Então, vou seguir nesse caminho aí, fazendo essa separaçãozinha, que ainda que eu entendo que parece óbvia, mas ela é problemática. Tá, depois a gente vai aprofundar algumas questões aí, e obviamente com alguns exemplos bíblicos também desse tipo de situação, mas eu quero ouvir também as observações iniciais do pastor Isaac. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema, pastor? O problema ali do contexto de Romanos 8 é que ele é muito específico. As pessoas pegam esse texto e pensam ele do seu contexto, que é um contexto salvífico, é um contexto ali talvez de preservação do eleito, preservação dos santos, aos quais Deus chamou, justificou e no fim glorificará, ou como o texto traz, glorificou. As pessoas pegam e abusam do sentido desse texto. Mas o fato é que os irmãos que estão nos assistindo precisam entender que Deus usa o mal. E por falar em termos teológicos, essa é uma matéria que, né, em teologia nós chamamos a providência de Deus. Como Deus utiliza o mal, aqui o mal eu pego o que o Fabrício disse, o mal que às vezes nós até causamos, como Deus utiliza tudo isso para o cumprimento dos seus propósitos, para a punição dos bons e dos maus, para a punição dos maus e correção dos bons, para a promoção da sua glória e para a provação dos santos. Esses são os 4 motivos que Deus utiliza o mal, sem se tornar culpado dele, sem se tornar autor dele, Deus utiliza o mal. Os irmãos precisam aprender isso. Para cumprir os seus planos, nós vamos ver aqui vários textos que corroboram isso. Para a promoção da sua glória, quando Deus utiliza o mal, Deus é glorificado. Para a punição dos maus e para a correção dos bons e para a provação do seu povo. Então nós temos esses 4 motivos pelos quais Deus utiliza o mal com relação à providência, o modo como ele administra a história, a criação como um todo. Então, as pessoas não podem abusar do sentido, tudo que nos sobrevém vai se tornar bem. É aquela história, pegam lá o texto de Gênesis 50, em que José fala, Deus pegou o mal que vocês me fizeram e transformou em bem. Todos aqui que conhecem a história de José, todos nós sabemos, aliás, mostra que é um dos motivos pelos quais Deus utiliza o mal. Deus utilizou ali a venda de José, o seu sofrimento, tudo que ele passou para que o seu povo, a sua casa, a casa do seu pai, Jacó, não passasse fome, porque José era governador do Egito. Então, tudo isso, claro, nós sabemos o desfecho. Mas, a priori, para José, para os seus irmãos, para Jacó, além de tudo, para Jacó foi uma tragédia. Tragédia, sem fim, seu filho morto. A Bíblia diz da profunda tristeza de Jacó. Mas, como o Fabrício falou aqui, no futuro, o futuro que nós vemos na Bíblia, isso se tornou bem. Mas nós não podemos também trazer isso para a nossa vida.
Então, esse mal que estou passando, isso Deus vai transformar em bem. Tomemos muito cuidado com isso. Por quê? Porque, às vezes, o mal que estamos sofrendo é consequência do mal que nós plantamos. Nós não podemos... não, isso uma hora... O exemplo que o Fabrício deu, a pessoa continuou no crime. Meu amigo, se você continua na prática de crimes, de coisas erradas, você vai colher punição, disciplina, coisas más. E isso não vai ter nada que ver com o fato de Deus transformar isso em bem ou mal para a sua vida. A questão é, isso pode virar um arrependimento, que é bom? Pode, mas nós não podemos generalizar nesse sentido, mas saber claramente que Deus usa o mal para esses 4 fins: o cumprimento dos seus planos, a punição dos maus e a correção dos bons, a promoção da sua glória e a provação da fé do seu povo. Deus faz isso com o mal. Isaac, a gente consegue distinguir isso assim na nossa visão? Porque quando o irmão fala Deus usa o mal, Deus tem um caráter santo, perfeito. Você não encontra nele mal nenhum. Sim, absolutamente. A gente não está falando de uma coisa que às nossas vistas é mal, mas que para Deus não necessariamente é algo mal, mas que Ele está implementando ali uma dinâmica de disciplina ou de ensino, e que para Ele aquilo não necessariamente é mal. Não fica muito num olhar do ser humano nesse conceito de mal ou bom? Sim. Existe um grande mistério na Bíblia que nem todas as pessoas... Eu entendo que é justo esse tipo de pensamento. Nós tentamos, algumas vezes, justificar Deus. Então, o mal que existe é um mal provocado pelo homem. É sempre o homem o autor do mal, é sempre o homem... E, de fato, sempre as coisas debaixo do sol são os culpados pelo mal. Mas isso, nós vemos na Escritura, no livro de Gênesis, nós vemos isso, a saciedade. Zeca, quando eu era criança, eu lia o livro de Gênesis, eu lia o fato de Jacó ser o usurpador. E isso na Bíblia ser relatado. Mas como é que Deus vai escolher esse homem para ser o pai da nação, do seu povo amado, escolhido? Usurpador. É aquele homem que tentou enganar o próprio Deus, por assim dizer. Como é que Deus vai usar isso? O fato é que Deus usa o mal sem ser autor, sem ser culpado por ele. Como isso entra na nossa mente? Não dá. Então, na dinâmica, nós vemos na Bíblia Deus endurecendo corações para que as pessoas façam o mal, sem ele se tornar culpado disso. Deus é soberano sobre a sua criatura, faz o que lhe apraz. Deus continua sendo um Deus de amor, Deus continua sendo um Deus bondoso, Deus continua... Alguns vão até advogar aquela ideia de que não é que Deus endureceu o coração. Deus apenas retirou a sua graça e aquele coração que já era duro... Já era duro, continuou endurecido. É uma forma de enxergar? Ok, mas o fato é que o texto bíblico diz claramente que Deus endureceu, mas como é essa dinâmica, não foge a questão de que Deus usou o mal para o cumprimento dos seus propósitos. Aliás, texto de Atos 2, 22, texto de Atos 4, vai mostrar claramente que Deus usou Pôncio Pilatos, Herodes, os judeus que crucificaram Jesus. Isso tudo é mal, gente. Isso tudo é mal diante dos nossos olhos e diante dos olhos de Deus. Mas Deus usou tudo isso. Aprovou Deus moê-lo, como diz o Isaías 53. Aprovou Deus moê-lo para o nosso benefício. É o maior exemplo de que Deus usou o mal para o bem do seu povo, para a nossa salvação. Deus usou o mal em Jesus, contra Jesus, para o nosso bem. Então, o maior exemplo de que o mal tem o seu espaço ali na providência de Deus, o modo como ele administra as coisas, sem, contudo, tornar Deus o culpado desse mal. Sim. Fabrício, queria ouvi-lo também nessa perspectiva, antes de abrir a oportunidade para o nosso telespectador participar, votando na nossa enquete. Não fica muito uma leitura do ser humano disso? Isso é bom, isso é ruim. Mas Deus
Para Deus tem essas coisas? Quando o pastor Isaac citou a história de José, o texto é muito claro, né? Vocês intentaram o mal, ou seja, vocês pensaram mal. Mas o que Deus fez? Transformou em bem. Então, para Deus não era mal. Para Deus estava tudo tranquilo. É bom. Tudo parte de um projeto de Deus, que ele viu que a fome vinha sobre a terra. Ele não impede a fome. Por isso que eu falei no começo. Aquele que passou por Deus, eu sou de Deus, sirvo a Deus, passou por Deus, me atingiu, alguma coisa Deus tem com essa história. É bom. Porém, aquilo que eu não gerei. No que diz respeito de usar o mal mesmo. Eu acho que o que eu vou diferir um pouco do pastor Isaac, acho, é que Deus não cria o mal moral. Isaías 45:7, o texto vai dizer, Deus dizendo, porque eu crio o mal. Ele fala isso, do hebraico ra, que dentro do contexto, meu entendimento aqui, é o infortúnio, a adversidade que Deus gera para trazer juízo. Isso Deus faz. Nossa, se faz. A vida de Jó. E muitas outras situações. Então, Deus faz uso, sim, do que é mal. Né? Não é bem, mas Deus, para trazer juízo, ele faz uso do mal. Agora, a questão é que nós não podemos nos isentar das nossas culpas quando, então, eu estou sofrendo de um mal, ou males, ou adversidades, sou eu o culpado dessa adversidade, dessa consequência, e vou jogar na conta de Deus, se alguma coisa boa vai sair daqui. Espera um pouco. Gente, assisti um vídeo hoje. Um pastor, o camarada estava devendo aluguel, não pagou aluguel, o proprietário foi lá, pôs no pau, a polícia foi lá, o cara expulsando os policiais, chamando de Satanás. Sai, Satanás, mas o senhor não pagou aluguel. Cala a boca, diabo, em nome de Jesus. Gente do céu, o que é isso? O que é isso? É quando a gente se isenta e joga na conta de Deus, que aí vira um problema. Aí sim, tudo isso aqui, vamos fazer tudo errado, que alguma coisa Deus vai transformar em bênção. Aí vira um perigo enorme. Então, que Deus usa o mal, e aqui usando esse texto de Isaías 45:7, eu acho que ele usa o mal mesmo. Porém, o infortúnio, né? Não até na questão, né, do endurecimento da parte de Deus. Eu não creio que Deus cria um coração mau em alguém, mas ele entrega o homem à sua própria maldade. Quando a gente vai no texto lá, inclusive de Êxodo, o próprio faraó se endureceu sozinho antes. Depois Deus se endureceu mesmo. Foi ação de Deus, sim. O faraó não era um anjo, não era uma coisinha fofa. O bicho era ruim já. Então, não é que Deus cria um coração mau, mas Deus entrega o homem à própria maldade. Bom, nós temos aquele espírito ruim, espírito mau da parte de Deus, que esteve sobre Saul. Sim, sim. Que daí uma atitude de Deus, uma ação de Deus. Entra uma outra questão, Fabrício, vou pedir sua observação, depois o Isaac também vai ter um tempinho para falar, é que, via de regra, principalmente dentro do nosso pensamento cristão, talvez dentro do nosso evangelicalismo nacional, essa seja a maior vertente, é atribuir sempre ao diabo, né? Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa ruim, demônio. O diabo, só pode ser. Não necessariamente essa questão que o irmão levantou do pastor, demais, né? Que ali aí é um exagero até. Mas às vezes você fica muito nessa coisa do diabo. Então, por exemplo, às vezes do lado da igreja tem um irmão que escuta um som alto. Olha o diabo, tentando. Exatamente. Às vezes alguém, olha o diabo aí. Então, sempre que tem coisa ruim, a igreja é um inferno na rua onde ela está. Um inferno. Estaciona carro na porta de todo mundo, não respeita ninguém. Aí, quando o vizinho reclama, irmãos, o diabo está se levantando. Isso aí é demais, esse negócio. Não, mas tem muito, né? Nossa, meu Deus do céu. E não só nisso, assim, né, Isaac? Em várias situações da vida. Às vezes no trânsito, com um vizinho... O cristão brasileiro gosta muito de espiritualizar essas questões. Não sei se é espiritualizar o termo certo, mas tem muito essa mística popular de espíritos, né? Então é sempre o diabo, sempre o diabo. Qualquer coisa ruim é o diabo. E aí você tira essa questão didática de Deus usar as coisas para o nosso ensino. Então, o problema é que, assim como as pessoas transformaram pecados em doenças, ele não tem esse pecado de ansiedade, é uma doença, é um distúrbio. Ele não tem pecado, ele não é pedófilo, ele tem um distúrbio, tem que ser tratado com remédios. Sim, de amenizar, né, para amenizar a consciência, para você tirar a culpa, porque
do doente não é culpado, mas você tira a culpa da pessoa, ela convive com aquele pecado, chamando de doença. E as pessoas fazem o mesmo nesse sentido de espiritualizar, né? E é uma visão maniqueísta muito mesquinha, muito rasa, muito inferior. Existe o bem, existe o mal, como se o diabo estivesse sempre competindo com Deus. É um absurdo. Os reformadores chamavam, acho que foi Martinho Lutero, que disse que o diabo é o diabo de Deus. Deus Até usa, né? Satanás é utilizado por Deus no cumprimento de seus propósitos. É só ler o livro de Jó. Satanás está sujeito às ordens de Deus. Satanás é culpado pelas suas ações? E será julgado assim. Será julgado, será lançado no lago de fogo por ser culpado das suas ações. Então, às vezes, pense muito bem, avalie, você crente que está ouvindo e vendo aqui, avalie muito bem, porque ao invés de já chamar isso é o diabo, pense muito bem, porque pode ser Deus. Pode ser Deus querendo ensinar algo para você. Pode ser Deus querendo corrigir a sua conduta. Deus querendo tirar um pecado da sua vida, um mau hábito da sua vida. Isso é o diabo, isso é uma tentação vinda do diabo. Deus não tenta ninguém, é o que o texto de Tiago diz. Mas existem provações, que o mesmo texto de Tiago diz, nós devemos considerar motivo de alegria essas provações nos sobrevirem. Mas eu não aguento essa provação, não aguento esse desemprego, não aguento esse patrão ruim, eu não aguento essa condição em que estou. Pode ser Deus querendo transformar o seu caráter, transformar o seu coração duro, a sua mente desviada e querer trazer você querendo fazer de você um crente mais maduro, um crente perseverante, porque o texto de Tiago vai dizer que a perseverança, junto com o texto de Pedro, geram um caráter perfeito, um caráter completo. Ou seja, isso tudo serve para nos aperfeiçoar. Então, se você está passando por uma tribulação, uma provação, não jogue nas costas de Satanás. Sim, olha só, Atos 5, Ananias e Safira, eles morreram pelo poder de quem? De Deus. De Deus. Pedro, quando chamou primeiro Ananias, depois Safira, ele falou assim para Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Ele reconheceu. Quem encheu o seu coração para poder mentir ao Espírito Santo foi Satanás. Mas por que você deixou? A responsabilidade. Temos uma ação do diabo que ele poderia ter resistido. Ele não resistiu. Pedro reconhece que foi o diabo. Mas por que você deixou? Ele caiu morto pelo poder de Deus. A Safira é a mesma coisa. Mentira para o Espírito Santo. O mal que lhe sobreveio e que bem que gerou isso aí. E não foi uma ação severa de Deus? Foi. E o diabo não estava no contexto? Sim. E é uma coisa que eu sempre falo, o diabo ele faz muita despesa, mas quem vai pagar a conta sou eu. Sim. Isso precisa ser considerado, senão a gente daqui a pouco está aí, tudo que me acontece, Deus que deixou. Eu piso na bola, né? Gasto mais do que ganho, e falo, Deus proverá. Quer dizer, não tem sentido isso aí. Eu estou desgovernado na fé. Não é isso que a Bíblia ensina para nós. Né? Existe a nossa responsabilidade, o poder de Deus, e que eu tenho que andar segundo o que o próprio Deus coloca diante de nós, que é a sua palavra. Sim. Deixa eu abrir a oportunidade para o nosso internauta participar também. Acesse lá o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, localize as nossas enquetes e vote. Para o programa de hoje, nossa pergunta é a seguinte: devemos ser gratos pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida? Você deve agradecer a Deus por isso? Você vai ter, nós colocamos 3 opções. A primeira, sim, sempre, né? Afinal de contas, a palavra que todas as coisas cooperam. Não, nunca, coisa ruim, não dá para você agradecer, é uma coisa ruim. Ou, às vezes, aí vai depender da situação e como tudo vai acontecer. Então, vai lá, vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte, você pode justificar a sua escolha. Nós vamos tentar colocar alguns comentários aqui também para enriquecer a nossa conversa, tá bom? E aí, Isaac, eu acho que até na sua fala inicial, eu percebi que você, de certa forma, concordou com o Fabrício, nessa que, não sei se a gente pode chamar dessa forma, mas da lei da semeadura. Ou seja, plantou, vai colher aquilo. Nesses casos, essas coisas ruins que vão acontecer na nossa vida
a gente não pode atribuir a Deus e aí, como consequência, a gente tem que aturar mesmo e aí faz parte da nossa caminhada? Vocês citaram o cara do crime, criminoso. Ele se converte, ele tem que pagar pelo crime dele. A espiritualidade da vida não tem nada a ver com a questão jurídica da terra, tem que pagar. O cara que trai a esposa, ele corre o risco de um divórcio. Então, essas questões a gente, de fato, não pode atribuir ou colocar na conta de Deus, vamos dizer assim? Aconteceu com o ladrão da cruz, Zeca, algo curioso. Ele creu em Jesus. Ele creu. Ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Mas isso não o tirou da cruz, do lado de Jesus. Jesus deu uma promessa a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse: desce daí, segue tua vida. Nossa, você é ladrão, você continua. É aquela história, né? A conversão, ela apaga a culpa dos pecados, não a consequência deles. Uhum. Eu vou trazer uma questão difícil aqui, difícil até de assimilar, mas o texto bíblico relata e nós devemos acatar com às vezes humilde incompreensão. Quando Deus pune os maus e quando Deus corrige os bons, ele fez isso com Davi, por ocasião do pecado de Batseba, com Batseba, ali o seu adultério, toda a sua trama, a morte de Urias e tudo que ele tramou para consumar ali o seu adultério. Deus fez o quê? Lá em 2 Samuel 12 diz assim: o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Deus estava punindo Davi com a morte da criança. É muito difícil entender isso, muito complicado. Entra numa seara aqui de será que agora os filhos pagam pelo pecado dos pais e tudo mais? Mas a questão é que Davi continuou sendo chamado. Aí o texto diz, né? O texto discorre: buscou Davi a Deus, isso gerou oração, gerou devoção. Depois que a criança morreu, Davi se levantou e foi seguir sua vida e continuou sendo chamado do homem segundo o coração de Deus. Imagina você ser chamado disso, Zé? Esse é o desejo de todos nós. Mas Davi era chamado assim. A questão é que muitas ocasiões como essa, que nos deixam perplexos, Deus usa para a promoção da sua glória. Olha só o que diz João 9, 1-3. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais? Porque existia uma cultura de que o pecado dos pais era castigado nos filhos. Existe até texto bíblico para... Mas não dá para entrar aqui o que é exatamente esse castigo, se é consequência, por exemplo. Mas a questão é que Jesus disse aqui, ó: este ou seus pais para que nascesse cego? Perguntaram a Jesus, né? Respondeu ele: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Não tinha ali um motivo específico porque aquele homem era cego. Ser cego é algo ruim? É algo ruim. Você não tem um dos sentidos. É algo mal, por assim dizer, é algo mal. Não é um mal moral, como disse o Fabrício. Eu concordo. Concordo que em Isaías 45 diz que Deus cria o mal, e ali o termo é mal mesmo, mas faz contrapartida com o shalom, que é paz. Mas então é shalom é paz e mal aqui é guerra. Não. Deus ali está dizendo que Deus cria o mal no sentido punitivo, no sentido de criar a punição. É isso que Deus faz. E isso é bom ou é mal? É mal no sentido da experiência. É bom no sentido da justiça de Deus, claro. Mas o fato é que Deus sempre promove a sua glória ao utilizar essas circunstâncias ruins. Então, tomem muito cuidado, porque Jó foi afligido por um mal incomensurável. Perdeu tudo, filhos, bens, tudo, a própria saúde. E no final do seu livro, ele diz: antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar. Agora eu conheço pessoalmente, eu vi o Senhor. Dizendo ali que tinha uma intimidade maior com Deus. Então, meu querido irmão, que você está assistindo, pense muito bem, não coloque sobre Satanás, sobre seja lá quem for, pense muito bem sobre o mal que você está sofrendo. Porque, claro, nem tudo vai ser, Deus vai me reerguer como Jó. Não, você pode estar sofrendo porque você é cabeção. Quer ver um exemplo? Zeca?
É difícil falar essas coisas, mas é patente. Eu já morei numa comunidade. E muitas pessoas nas comunidades, né, nas favelas, elas constroem suas casas em locais perigosos. Locais muito perigosos. Em ribanceiras. E vem a chuva. Quem manda a chuva? Não é o Senhor que manda a chuva? E o que acontece com essas casas, muitas vezes? Deslizamentos. As pessoas morrem até em lugares assim. Agora, foi Deus que matou essas pessoas? Ou foi elas que estão colhendo o que plantaram? Enfim, é muito difícil olhar para tudo isso e, por um aspecto, não culpar as pessoas que construíram a casa no lugar errado. Não tem como. E olhar e ver que Deus o Deus que mandou a chuva não foi ali, não estava controlando todas essas circunstâncias. São tensões que nós temos que lidar. Até para o nosso tempo vai passando e eu queria entrar em algumas questões mais práticas, Fabrício. Vou até usar um pouco desse exemplo que o Isaac colocou agora, porque eu fico com a impressão que a gente não consegue aprender com as coisas. Então, esse exemplo das casas, eu acho que é emblemático. Porque isso se repete, é um ciclo, né? Esse ano aconteceu, mas se você olhar na história, no passado também teve, no outro teve também. A gente já sabe que ano que vem vai ter, mas daí a gente não aprende. A tragédia está aí, o erro está aí, e ninguém faz nada. E não é só o cara que constrói, o poder público também não se movimenta. Então, assim, parece que quando a gente fala de coisa ruim acontecendo na nossa vida, a única coisa que a gente faz é sofrer, chora, ai meu Deus, mas vamos fazer alguma coisa? Não vamos fazer nada, ano que vem a gente chora de novo então, e tá tudo bem. Daí a questão que há aí no nosso meio em abundância, não deveria ser assim, uma vez que nós temos a palavra de Deus na mão, é o quanto que a gente se isenta das dificuldades que a gente cria. Tem gente estressada por estresse que ele fabrica todos os dias. É aquela pessoa, ninguém me respeita, ele também não respeita ninguém. Ele colhe o que planta, não gosta da colheita, mas não muda a semente. É uma coisa louca isso aí. É humano isso aí. Só que isso precisa mudar. Porque, olha, quando é uma ação de Deus, aqui repito, se Deus permitiu ou gerou um infortúnio para me corrigir, algum propósito ele tem. E isso, de fato, vai cooperar para o meu bem. Lembrei de um texto aqui, Hebreus 12. Na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Até a correção de Deus, ao início, parece que é ruim, não, mas tem um propósito. Lá na ponta, aí se cumpre Romanos 12, né, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Porém, às vezes você está no meio da vontade de Deus, não está sendo tão agradável assim, não. Mas você se submete. Agora, eu tenho, como a pergunta ali, que agradecer a todos os males que me sobrevêm. Olha, 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo está fazendo menção de si mesmo, subiu até o terceiro céu, e aí foi-lhe dado um espinho na carne. Ele diz assim, acerca do qual 3 vezes eu orei. Ou seja, ele simplesmente não aceitou assim, bom, foi-me dado um espinho da carne, foi Deus que fez isso. Então, amém. Não, ele orou, Senhor, se é possível. Né? Quase como ao estilo que Jesus fez no Getsemane, obviamente outro contexto, mas ele orou. Na terceira vez, Deus respondeu, a minha graça te basta. Ou seja, ele entendeu, ficou, se submeteu à vontade de Deus, aquele infortúnio, aquilo que ele chamou de um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear. Olha só. Porém, ele não agradece, não é que ele agradece. Então, eu não posso orar a algo que veio sobre a minha vida da parte de Deus. Eu posso orar a Deus para que ele mude. Agora, qual é a resposta de Deus? Não, vai ficar assim. Então, fica assim. Aí eu me submeto. A gente até falou aqui recentemente sobre a questão de humilhação, de vingança, e a gente se aprofundou um pouco, assim, na medida do possível, nos salmos imprecatórios, né? Onde o salmista coloca lá diante de Deus toda a sua raiva para fora. Mas eu acho que numa conversa com Deus, isso que Paulo faz é o correto. Se você é Deus ali, você vai colocar diante de Deus e falar, pai, não tá bom, tá difícil. Abacuque. O Salmo 73, o que você tem ali? Você tem gente de Deus que eles não estão entendendo, tá ruim de que tá. Mas na vida, na hora de você encarar, você vai ter uma outra atitude. Eu coloquei, tá diante de Deus. Deus já sabe de tudo. Agora eu preciso encarar isso daqui. Exatamente. Como é que eu vou encarar
essa que é a questão. Eu fico com a impressão que, principalmente o povo cristão, essas dificuldades é o diabo. Então. O Isaac falou de chefe. É o diabo que mandou isso daí pra minha vida, esse chefe. Eu acho que o gabarito prático aí é o seguinte, espera um pouco. Hoje, você que está em casa, eu que estou aqui. Eu estou enfrentando uma luta grande na minha vida. Ok, quem gerou essa luta? Foi uma displicência? Foi uma injustiça que eu pratiquei? Foi um absurdo que eu fiz? Eu estou enfrentando a consequência de uma atitude minha. Opa, tá ruim e vamos orar para que não piore. Mas eu não posso dizer, não, mas isso aqui de alguma maneira... Nem sempre. Muitas vezes o negócio vai doer tanto que vai imprimir nas minhas células. Que besteira que eu fui fazer. Isso é uma coisa. Agora, se eu enfrento uma luta hoje que não fui eu que gerei, veio sobre mim, eu estou na presença de Deus, amém. Vamos esperar ver o que Deus vai fazer. Eu estou orando aqui, não estou gostando não, está ruim, está doendo, estou buscando a Deus. Agora, nesse sentido eu entendo que de alguma maneira... Isso vai me levar a algum aprendizado, algum crescimento, porque isso vai cooperar de alguma maneira, porque Deus permitiu que isso viesse até mim, ainda que seja uma tragédia. Então, acho que são coisas diferentes. Acho que o ponto fundamental é o seguinte, esse infortúnio que vive hoje, esse mal, partiu de quem? De onde vem isso? De onde que se origina isso? Se eu sou o estopim, aí o negócio vai ficar mais complicado para mim. Tem que ficar ligado. Isaac, eu queria retomar aquela questão que eu coloquei para o Fabrício, desse aprendizado. O irmão citou as questões naturais, né, que tem assolado o nosso planeta. Fica cada vez mais evidente que a gente precisa repensar a forma como a gente cuida do planeta. Acho que isso é claro para todo mundo. Mas parece que a gente não aprende, né? Nem as pessoas, né, como o irmão citou, que continuam fazendo, como exemplo bíblico, né, construindo a casa na areia, vai cair mesmo, todo mundo sabe. E nem aqueles que são responsáveis também, nossas autoridades vão deixando isso daí acontecer, não fazem nada. Então parece que as coisas ruins não servem como exemplo, ou como aprendizado, ou como disciplina, ou como instrumento de Deus para ensino, né? E eu acho que se a gente transportar isso para o nosso cristianismo, acho que vai ficar muito claro também. É aquela história, ô Zeca, mar calmo não faz bom marinheiro. Então, se você está passando por tribulação, aprenda e persevere. Eu, quando eu ingressei na advocacia, eu fui trabalhar em um escritório e tinha uma secretária lá. Era um escritório pequeno, tinham 2 advogados, eu era estagiário e tinha uma secretária, uma senhora, a quem devo muito hoje. Já saiu do escritório. Essa mulher me provava a paciência diariamente. Diariamente, essa mulher me provava a paciência. Eram pequenas coisas. Se eu for contar aqui para os irmãos, os irmãos vão me dar razão. Diariamente a minha paciência era provada. Meu pai sempre, quando eu cresci, meu pai sempre me achava um homem muito iracundo, que se irava facilmente, explosivo, né? Qualquer coisinha já explodia. Parece que Deus usou essa mulher para que eu não deixasse de ser esse homem iracundo. Então ela me provava a paciência. O que eu poderia fazer naquela circunstância? Eu poderia procurar outro emprego, poderia fazer isso. Não tem problema você querer sair da condição. O que o Zeca falou aqui, eu sei que tem muitas pessoas que não têm condições, alguns podem até estar divulgando aí nas suas mentes, nos seus comentários, mas essas pessoas que moram lá na ribanceira não têm condições, não dá para sair, aquela coisa toda. Mas, meus irmãos, nós devemos viver uma vida equilibrada. Nós devemos evitar o mal, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5, devemos evitar o mal, pagar o mal com o bem. E nessas condições, nós devemos dar graças em tudo. É só ler o contexto ali. Por mais que Paulo esteja dando várias diretrizes, várias ordens, ali está no meio do orai sem cessar, ele vai dizer no versículo 19, em tudo dai graças, que essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Mas ele está falando ali num contexto de você evitar o mal, versículo 20 ou 21, e você pagar o mal com o bem. Então, o que o Fabrício disse aqui, se eu estou em uma condição, eu não pratico mal, eu estou vivendo em retidão perante o Senhor, e a minha vida tem sido uma vida de tribulações, de tragédias, de dificuldades, de calamidades. Aceite a sua condição humildemente
É claro, o que você pode mudar, você muda. O que você pode fazer, você faça. Mas não vá reclamar com Deus, apontar o dedo para Deus, como se tivesse algum direito, alguma espécie de direito, de eu sou filho da promessa, não aceito a minha condição. Não, não faça isso. Porque tudo isso Deus vai gerar em você um caráter aprovado, Deus vai gerar em você um crente forte. Hoje, a minha esposa agradece por aquela secretária, ela agradece 1000 vezes por aquela secretária, porque hoje, pela graça de Deus que agiu em mim naquela tribulação, eu sou um homem mais paciente. Foi o mal que cooperou para o bem. Exatamente, exatamente. Um abraço, dona Cleusa. Mas você sabe de uma coisa? Uma coisa que tem na Bíblia, e geralmente a gente presta muita atenção, a Bíblia fala muito sobre isso, prudência. Sim. O prudente, ele vai longe. Prudência, até a etimologia da palavra, do latim, prae vedere, ver antes. Tem coisa que eu tô vendo que vai dar errado. Tem coisa que eu tô vendo que se continuar, isso vai ficar muito ruim. Mas eu continuo, em nome de Jesus. Quer ver um exemplo de prudência? Quer ver um exemplo? Aí a gente fala assim, foi Deus que permitiu. Não, meu Deus. Não. Um exemplo de prudência vindo do próprio Senhor Jesus. Quando ele estava, não era a hora dele morrer, não era a hora dele ser morto ali, ser preso, inclusive. Quando os fariseus pegaram em pedras para apedrejá-lo, ele fez o quê? Ele fugiu. Ele se passou ali por entre a multidão e fugiu, porque não era o momento dele. E quando os discípulos disseram, mestre, você vai voltar para Jerusalém, eles estão querendo matá-lo. Ele não se mostrou a ninguém, o texto bíblico diz. Ele foi em oculto. Ele foi lá para Jerusalém e não contou para ninguém. Isso é prudência. Isso é prudência. Então, alguém poderia dizer, era o Filho de Deus, ele faz o que ele quiser. Não. Né? Ele congela os romanos, congela os judeus. Jesus agiu assim e, inclusive, os irmãos devem olhar para as agruras que nós sofremos. O apóstolo Paulo foi a pessoa que talvez mais apanhou na vida, por assim dizer, Sim. por causa do evangelho, por causa das circunstâncias que o rodeavam. Ele diz lá em Filipenses 4:11, e talvez um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, que é o versículo 13, mas ele diz antes do versículo 13, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso, não são todas as coisas. O que ele pode? Ele pode passar fome, ele pode ser honrado, pode ser humilhado. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí sim, eu estou numa circunstância ruim, péssima, desagradável, mas eu posso passar por ela porque Deus está comigo, porque Deus está transformando o meu caráter, transformando o meu redor por meio daquele mal que me sucedeu. Sim. Eu queria ouvir de vocês, eu acho que é um pensamento que é muito comum no nosso século, na nossa sociedade, e o apóstolo Paulo fala aí, dessa questão do contentamento. E eu fico com a impressão que o cristão, que deveria ser o ser mais entendido dessas coisas no mundo, ele sofre por isso. Porque o cristão já tem o principal, que é a salvação em Cristo Jesus. Pronto, já está resolvido. Então, mas isso aí... Tudo mais eu quero lucro. Isso aí para muitos não é tudo. Então, é um absurdo. Mas e aí que entra o problema, você sabe onde... porque aí as coisas ruins que acontecem, elas não são ruins. Exatamente. Você tem, então o cara tem comida, poxa, mas é só essa comida? Poxa, mas é só esse carro? Só essa casa? Só essa roupa? A sociedade vai criando uma mentalidade, uma necessidade, que daí pro cara tudo é ruim. O emprego é ruim, o chefe é ruim, o estudo é ruim, nada presta. A tragédia acontece quando a gente desmerece algo que era um traço muito peculiar da pessoa de Jesus, a simplicidade. Quando eu perco a simplicidade, eu vou jogar por terra valores que são enormes, mas eu passo a desconsiderar. Aliás, quando a gente fala em simples, para nós, até no nosso cotidiano, eu vou numa festa de aniversários, né, seu,
Aí não tive tempo, comprei um presentinho lá, uma lembrancinha. O que eu falo na hora? Só lembrancinha, algo simples. simples. Eu já jogo simples, você não tem valor o que é simples. Mas não é isso. Para Deus, os valores são, muitas vezes, oposto àquilo que a gente está acostumado. Então, aos olhos de Deus, aquilo que você é bilhões de vezes maior do que aquilo que você tem. Mas isso, às vezes, muda no nosso entendimento. Aí eu não sou mais contente simplesmente porque tenho salvação. Eu falei outro dia isso na igreja. Quando foi a última vez que você se levantou de manhã, você está no meio de uma luta, de uma aflição, mas você pensou assim, mas graças a Deus eu conheço a Jesus. Eu tenho uma esperança de vida eterna. Eu tenho a quem buscar. Eu posso orar e Deus pode mudar essa situação. Qual foi a última vez que conhecer a Deus trouxe um contentamento diante de uma luta da minha vida? Agora, em geral, o que a gente faz, né? Não sei, estou servindo a Deus, fui em todos os cultos essa semana, orei 3 vezes esse mês, só falta falar isso, e a minha vida parece que está amarrada, sabe? Quando a gente perde a simplicidade, Sim. Por isso que tem gente que não gosta até de teologia, né? Tem igreja aí que fala assim, por mesmo assim, não faz teologia não, que você vai perder a fé. Porque, em geral, o que o cara faz? Ele entra, começa a aprender. É, soberbo. Pronto, ele chega na igreja, que é tudo miúdo. Ele agora perdeu a simplicidade. O problema não é a teologia. O problema é o cara. O problema é a falta de simplicidade. É o caráter. Deixou cair. Aí não se contenta com pouco. E muitas vezes, gente, o muito não é suficiente. Também. Ponto final. E o pouco é. É isso que Paulo falou aí, que o Isaac trouxe. Sim. Eu sei, me contento com pouco, sei ter abundância e sei ter necessidade. Muitos de nós são especialistas em ter necessidade, mas não sabem ter muito. Aliás, foi quando a vida melhorou que muita gente abandonou a Deus, né? Uhum. É outra controvérsia. Então, infelizmente, quando a simplicidade cai por terra, a gente vai estar se parecendo com quem? Não é com Jesus. Uma vez que eu não me pareço mais com Jesus, que cara que eu tenho? Cara feia. Tá perdendo, né? Isaac, essa questão é muito marcante, porque às vezes essas coisas ruins que a gente determina como nem são ruins, mas são mais um reflexo daquilo que a gente imagina de uma vida que vai ser de dificuldade mesmo. Acho que a Bíblia é muito clara nisso, que nós vamos passar aqui pelas aflições. Exatamente, Zeca, exatamente. No mundo tereis aflições. Não adianta você, crente que está me ouvindo, não adianta você querer ser o príncipe do Reino Unido. Não adianta. A questão é o seguinte, não é pecado enriquecer. Não é pecado você almejar e conseguir uma vida melhor. Não é pecado você fazer essas coisas. Até porque Deus é quem dá essas coisas. Deus é o Deus do ouro e da prata e Ele enriquece e empobrece a quem Ele quer, como diz em 1 Samuel. Então, reconheça que tudo vem de Deus e como Jó fez, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa, nosso coração, a nossa felicidade, o nosso contentamento nunca deve estar nas coisas debaixo do sol, em absolutamente nada. A sua felicidade não pode estar nos bens que você tem, a sua felicidade não pode estar no seu marido, na sua esposa, a sua felicidade não pode depender, né? Não estar, mas não pode depender dos seus filhos, por exemplo. Como assim, pastor? Porque se eles forem, como foi? Os filhos de Jó se foram, sua esposa, mais ruim que fosse, a felicidade de Jó, o contentamento de Jó estava no Senhor. Hebreus 13 diz assim, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A nossa felicidade nunca pode estar em algo que nós podemos perder. Quem nós nunca perderemos? O Senhor, porque Ele jamais nos abandonará, jamais nos deixará. Então, se o nosso coração, se a nossa felicidade, o nosso contentamento, a nossa razão de ser está no Senhor, todo o resto é acessório, todo o resto excede a graça de Deus, e aí nós conseguimos enxergar, ter a cosmovisão correta acerca das circunstâncias que nos rodeiam. Sim. E tem gente ainda que vai achar que está sofrendo algum mal porque tem pouco. Também. Ele vê a abundância na casa do outro, isso é engraçado, né? Eu não sei, eu sou amaldiçoado. O que está te faltando?
Não, nada. Mas ele quer ter o do outro. Sim. Paulo, quando escreve a Timóteo aqui, ele vai dizer o seguinte: isso aqui é uma coisa que é nesse nível que a gente está falando aqui. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Gente, estar contente porque tem sustento e com que se cobrir, Paulo está dizendo assim, esteja contente, isso é básico. Você vai seguir a sua vida, porque é o que, de fato, vai atender às suas necessidades. Sem dúvida. Mas nem sempre a gente tem essa cabeça. Hoje é vendido uma realidade de um mundo ou de um estilo de vida do cinema, ou do estilo de vida do norte-americano. Muita tecnologia, muita coisa, tem tudo. Só que é isso, primeiro, que não é sustentável do planeta. O planeta não consegue sustentar todo mundo desse jeito. Segundo, que não vai ter para todo mundo mesmo. E nós estamos falando de um mundo aqui onde não tinha alimento. Você ter alimento todo dia na sua casa era um privilégio. Hoje, ainda que a gente sofra com isso, a gente sabe dos dados, tem gente no Brasil, às vezes até próximo, que sofre com a fome, que tem essa insegurança alimentar. Mas nós já estamos falando de uma realidade que é muito melhor do que dos tempos bíblicos, por exemplo. E que para a gente ainda é pouco. Exatamente. Para a gente ainda é pouco. Então, esse contentamento que eu percebo que falta, principalmente ao cristão, a gente ter essa noção de que, poxa, Deus tem feito. E aí a gente perde, só para encerrar aqui e chamar o intervalo, a gente perde a noção do milagre. E aí já ter comida na mesa todo dia já não é mais milagre, né? O fundamento maior. João 14,6. O que Jesus disse? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. A vida que às vezes a pessoa busca num bem, não vai encontrar. Não, de jeito nenhum. A vida não está na abundância, a vida não está num bem, a vida não está numa viagem, a vida está numa pessoa. Sim. A questão é, será que Jesus ainda é vida para mim? Sim. Será que Jesus ainda é o caminho para mim? Será que Jesus ainda é a verdade para mim? Porque se não for, não adianta. Você vai alcançar o mundo inteiro, vai perder a alma. Sim. E ainda vai ficar com fome. Vamos lá, Isaac, para chamar o intervalo. Tiago 1:9 diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca, a flor cai e desaparece a formação. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Sim. Mostrando aqui, e olha, irmãos, a Bíblia não tem problema nenhum em lidar com classes sociais diferentes. Problema nenhum. Não diz que todos têm que enriquecer, você tem que sair da sua condição. Não. Existe o rico, existe o pobre. E o que Deus quer é o coração dessas pessoas, e não seus bens. É claro que uma vez transformados os corações, o rico vai ser generoso, sim, o pobre vai ser digno, e assim seguimos na caminhada cristã. Muitas vezes Deus não nos dá coisas que pedimos, o próprio texto de Tiago vai dizer, porque nós não sabemos pedir, porque queremos gastar essas coisas nas nossas concupiscências. Exatamente. E Deus, isso é livramento de Deus para nós não entendemos. Por que eu não tenho isso? Nós nos vemos naquela condição que julgamos ser má. Sim. Pô, por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho um carro do ano? Por que eu tenho aqui um pé de breque que vive quebrando? Por que eu não tenho isso e aquilo? Por que eu não moro nessa mansão? Porque Deus quer você no caminho dele. Porque se você sair, se Deus der, você vai sair. Deus sabe disso. Exatamente. E foi por isso que logo na minha primeira fala aqui no programa foi isso. Às vezes a nossa visão é de coisa boa. Ter mansão, ter carro, é bom. Nossa, que bom. Às vezes a pessoa fala prosperidade. Mas a gente não conhece o interior. Não sabe o mal que aquilo faz. Não sabe o preço que aquilo cobra da pessoa. De abandonar a família, de abandonar os caminhos de Deus, por conta de correr atrás dessas coisas. E a Bíblia é clara. Aonde o seu coração está, aí vai estar a sua adoração, meu irmão. Você vai adorar aquilo que enche o seu coração, não tem jeito. Preciso chamar um intervalo. Mas tá bom o papo, né? É bacana a gente conversar sobre essas questões práticas da nossa vida. No próximo bloco, meus convidados ainda vão ter tempo para considerações finais e uma aplicação para você. E um tema tão prático assim pede uma aplicação. Você precisa mudar alguma coisa aí na sua caminhada. Rapidinho, antes do intervalo, telefone da Agrade. Quer estudar teologia? Quer estudar a Palavra de Deus? Procure pela Academia Teológica da Graça de Deus, Agrade. Código 11 3115 0819.
3115-0819. Anota, amanhã, em horário comercial, entre em contato, tire suas dúvidas, tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Agrade. Vou deixar aqui para você também as redes sociais da HIT, o site da HIT, gosta da emissora, da programação, tem muito conteúdo lá para você. Chega por lá, que tenho certeza que você vai encontrar muita coisa legal e muita informação também sobre os nossos bastidores. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa de hoje, tentando entender, né, até que ponto essas tragédias, essas coisas ruins que acontecem na nossa vida, se elas de fato cooperam para o nosso bem, se devemos ser gratos por elas também. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou colocar o resultado da nossa enquete aí, que fez exatamente essa pergunta. Nesse bloco, o pastor Fabrício e o pastor Isaac vão ter um tempo para considerações finais e uma aplicação para você que nos acompanha, tá bom? Fica ligadinho aí, que essa é com certeza uma das partes principais da nossa conversa de hoje, tá certo? Antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que nos acompanha, assiste o Vejam Só e participa mandando a sua foto. Você pode acessar as nossas redes sociais, a página no Facebook ou o perfil no Instagram. É só você procurar por Programa Vejam Só. E lá você vai encontrar o nosso conteúdo, você vai direto lá nas mensagens e lá na mensagem você manda a sua foto. Então, aproveita agora que você está assistindo o programa, faz uma selfie e encaminha. A foto pode ser simples, não precisa de muita produção, o importante é a sua participação, tá bom? Pode ser uma foto na horizontal, na vertical, do jeito que você achar mais fácil. Faz a foto e manda, que a produção arruma e nós vamos exibir aqui. Todo mundo que aparecer no programa vai concorrer a um presente, um carinho do Vejam Só para você, nosso telespectador, tá bom? Junto com a foto, não esqueça do nome completo, cidade e estado, tá certo? Vamos lá, as nossas fotos de hoje. E a primeira delas vem lá do Espírito Santo, da cidade de Vila Velha. E quem aparece aí acompanhando o Vejam Só é a Lúcia Maria Barcelos Miranda, nossa telespectadora lá do Espírito Santo, da belíssima cidade de Vila Velha, aliás, né? Obrigado, viu, Lúcia, minha irmã, pelo carinho. Deus abençoe muito a sua vida. Muito bacana saber que você nos acompanha também, tá bom? Obrigado por mandar a sua foto e participar. A próxima foto vem aqui do interior de São Paulo, da cidade de Taubaté. E quem vai aparecer acompanhando o Vejam Só também é o Moacir Rodrigues. Obrigado, Moacir, pelo carinho. Fez o que eu acabei de falar, fez a selfie. E lá no programa lá tá o pastor José Carlos, né? Que é um crânio inteligentíssimo nas questões relacionadas à escatologia também. Um grande abraço, Moacir. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Encerramos as fotos de hoje lá na cidade de Belo Horizonte, capital do belíssimo estado de Minas Gerais. E quem nos acompanha aí é a Neuza Goretti. Boa! A Neuza pegou ali, olha que foto belíssima do apresentador. Essa daí merece não só uma caneca, mas merece mais do que uma caneca, Neuza. Obrigado! Que foto maravilhosa, viu? A produção vai marcar lá, senhor, mais uma foto que eu escolhi para ganhar. O pessoal da produção fica bravo comigo, porque eu escolhi umas 12 já. Neuza, obrigado, viu? E toda a galera de Minas Gerais, que é um dos estados que mais nos acompanha. Minas Gerais e Bahia. Nossa audiência é incrível por lá. Faça você também como esses telespectadores, mande a sua foto e nós vamos mandar aí para aquela foto escolhida aí na sua casa, esta belíssima caneca do Vejam Só, tá bom? Nós vamos avisar o nome, né, do vencedor, da vencedora agora no final do mês de abril, tá? Então ainda dá tempo de você mandar, tá certo? No próximo mês, né, nós vamos escolher um outro brinde ou se tiver mais alguma caneca aí a gente manda também, tá bom? Então manda sua foto e participe, tá certo? Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um para a gente poder encerrar o programa de hoje. Pastor Isaac, esse bloco eu vou começar com o irmão. 3 minutos, considerações finais, mas principalmente uma aplicação aí para o nosso telespectador, por favor. Legal. Irmãos, foi inventado hoje, nos dias atuais, um evangelho chamado assim, uma teologia, por assim dizer, do triunfalismo, que o crente não pode
sofrer tribulações, não pode sofrer pobreza, não pode... enfim, o crente tem que viver do bom e do melhor e essa história toda aí. O fato é que nas páginas da Escritura e até na nossa própria experiência, nós vemos Deus trabalhando, nós vemos Deus agindo, especialmente em momentos, em circunstâncias difíceis, em circunstâncias más, que assim julgamos serem más. Quando nós temos pouco, quando nós temos isso é bom, Deus transforma isso em bem, por quê? Porque aí a nossa confiança vai somente nele. E é isso que eu quero dizer a você. Nós vemos às vezes nos filmes, né? É engraçado, nós vemos a pessoa diz, me segue, segura a minha mão, vem comigo. E a pessoa pergunta, por quê? Aí a pessoa que fez o convite diz, só confia em mim. E é justamente isso é a fé. Deus diz, Jesus diz, me segue, vem até mim. O meu fardo é leve, venha após mim, confia em mim. Isso é a fé do cristão. Ele não quer saber das circunstâncias, ele segue o Senhor independente das circunstâncias. Ele faz o que o Senhor manda, independente do quão difícil está. Isso não impede que você ore. Davi, como o Zeca mencionou aqui, Davi escreveu várias vezes, até quando, Senhor? Até quando o ímpio vai prosperar e o justo vai mendigar o pão? Até quando, Senhor, essa condição vai se perpetrar, vai se perpetuar na minha vida? Essa é a postura do cristão diante do Senhor. Confiar a Ele a mudança das circunstâncias. Confiar no tempo dEle para a mudança das circunstâncias. E no final, nós sabemos que a tribulação, ela não dura uma noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, nós vivemos numa vida transitória, numa vida passageira. A nossa esperança, a esperança do sumo bem, como a Bíblia diz, está no futuro. Quando Ele vier enxugar toda lágrima, apagar toda doença, quando Ele vier, fará isso. Então, no pior das hipóteses que você possa viver, é só uma vida pequena, que você vai ter que aguardar para encontrar o bem final, o bem eterno, que será na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para uma eternidade, né? Ao lado dele, eternidade de bem, por um tempo curto, de mal, por assim dizer. De aflição. De aflição, isso. Pastor Isaac, meu irmão, obrigado. Espero que, de fato, aí, quem nos acompanhou aí realmente pense e medite nas palavras que o irmão colocou aqui, que são realmente fundamentais. Eu, inclusive, nesse texto da alegria, né, do choro, eu vejo muito que, às vezes, as circunstâncias não mudam. Mas quando ele fala da alegria, ele fala de uma transformação da mente, né? Pelo menos comigo foi assim, né? Muitas madrugadas chorando, mas daí você acorda com a mente transformada, né? Enxerga, a situação continua péssima. Mas a sua mente... é a mesma, mas você não é mais o mesmo. A mente está... Perfeito. Exatamente. Obrigado, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. A cada manhã. E é nisso que a gente tem que se apegar. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Amém. Obrigado, pelo Zeca. Obrigado pelo carinho. Obrigado a todos. O contato da igreja está à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Chega por lá. Fabrício, 3 minutinhos também por irmão, por favor. Vamos lá. Olha, pois é, a pergunta de hoje, né? Até as coisas ruins podem cooperar para o nosso bem? Bom, a gente falou tanto aqui em Romanos 8, o texto diz que sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu entendo que as coisas cooperam para o bem, as coisas ruins, quando não sou eu que gero, não foi eu que fabriquei, não é uma consequência da minha falta de aplicação de verdade, não é consequência de uma injustiça minha. Então, a gente vai colher e muitas dores que nós hoje sofremos são consequências do que nós mesmos fabricamos. E muitas coisas que hoje estão diante de nós foram males que nós vimos antes. Ou seja, faltou prudência, eu vi que não ia dar certo, eu vi que era errado, mas eu insisti e hoje estou aí enfrentando um momento difícil. Deus não pode mudar isso? Amém. Vou
buscar a Deus pela mudança, mas eu tenho que entender que esses males que eu fabrico, eles vão doer e eu tenho que evitar esse tipo de coisa. Agora, aquilo que passou por Deus, algo que eu não gerei, mas me atingiu, Deus permitiu, algum propósito tem e, sem dúvida alguma, nessas situações, esses males cooperarão para o meu bem. Agora, eu não posso esquecer uma coisa, nem você. O pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Lá em Gênesis, Deus não previne Adão da presença da serpente no jardim, mas previne Adão de Adão. Isso não mudou. O perigo ainda está em nós mesmos. Quantas coisas que hoje a gente vive porque não soubemos enfrentar o momento, não soubemos nos submeter à vontade de Deus, vacilamos, fomos além de onde não devia e então sofremos dores, impactos da vida. E se eu não entender que, de fato, eu preciso mudar atitudes para deixar de colher o que não quero, quando é que a minha vida vai melhorar? Eu vou jogar tudo na conta de Deus? Então, eu sou um displicente, um omisso, e é Deus que está permitindo? É algum projeto de Deus? Que projeto de Deus é esse? É onde não há uma ação dele, a ação é minha. Eu planto uma semente ruim, tenho uma colheita péssima, e é Deus que quis assim? Não. Então, eu entendo que a gente tem que olhar muito para esse lado e entender que eu preciso estar atento a hoje o que vivo. Quem é o gerador dessa situação? Quem causou isso? E uma vez de posse dessa resposta, aí sim, tudo pode seguir em frente e muita coisa pode mudar. Fica mais fácil de administrar, né? Obrigado, Fabrício, pelo carinho, meu irmão. Sempre muito bacana recebê-lo aqui. Aprender. Hoje foi tranquilo, né? Já que é benção. Hoje foi tranquilo. Os contatos do Fabrício também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá, tá certo? Vamos colocar o resultado da enquete antes de encerrar a edição de hoje. E nós perguntamos lá para você, no nosso Instagram, se devemos ser gratos pelas coisas ruins. 45% falando que sim, devemos ser sempre gratos. 8% falando que não, nunca, né? Coisas ruins a gente não deve agradecer. E 47% falando, olha, às vezes, depende da situação. Aí é difícil mesmo, tem situação que é duro você ser grato. Mas eu acho que isso faz parte do aprendizado, né? Talvez agora é difícil, mas lá na frente eu acho que você vai olhar e reconhecer que essa situação contribuiu, né? Para forjar o seu caráter, a sua fé e, de fato, fez parte da lição e do ensino de Deus, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, pela participação. A construção aqui do Vejam Só passa muito por você e pela sua participação. Encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa Vejam Só. Preparado sempre com muito carinho e dedicação para você. E a nossa oração aqui é que o programa seja bênção, que edifique a sua vida. Eu te espero amanhã. Um forte abraço e até lá!